Eu sou Rodrigo Bittencourt e hoje eu vou ter um papo com a autora do livro O Avesso do Espelho. Ela é professora também. Tem, eu estou com a minha colinha aqui, vamos lá, porque é bastante coisa, minha gente. Ela é doutora e mestre em Ciências de Linguagem pela Universidade do Sul de Santa Catarina, especializada em Psicologia Pedagógica, especializada em Literatura Brasileira e Construção de Texto. Possui dupla graduação e Didática e Ensino da Língua Italiana e também é graduada em Letras Português e Inglês. Ela é membro da ALB Santa Catarina, Academia de Letras do Brasil de Santa Catarina, seccional Criciúma, ocupando a cadeira número 2. Está no cargo de vice-presidente. Ela também é membro da AGEB, Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil. Então, agora passo a palavra para ti se apresentar para o pessoal que está nos assistindo. Olá, Iá. Então vamos em frente. Boa noite a todos. Bem feliz de estar aqui com a live do Rodrigo, vulgo Digo Bittencourt. Então, o Rodrigo já fez aí uma apresentação, e é isso mesmo, tá, pessoal? Professora de língua portuguesa, participante da Academia de Letras do Brasil, de Santa Catarina, ocupando então a cadeirinha aí número 2. E hoje a gente vai trabalhar, vamos discutir, vamos conversar então um pouco sobre essa minha vivência, minha experiência enquanto professora. Não sei se dá para a gente dizer enquanto escritora, porque escritora para mim é um hobby e a gente vai depois definir melhor o que é isso, né? Enquanto profissão, enquanto hobby, assim nós vamos. E também faço parte há pouco tempo, né, da AGEB, onde eu tenho como minha madrinha a escritora Cissa Moroso. E para quem não sabe, eu também sou madrinha do Rodrigo, porque o Rodrigo está também comigo na Academia, né, de Letras do Brasil, de Santa Catarina, que é a seccional de Criciúma, meu convite, então meu afilhado dentro da academia. Obrigada, Rodrigo. E o pessoal que está entrando, né, aproveitar assim para convidar outras pessoas, deixar perguntas para nós, deixar recadinhos, porque daí assim o bate-papo fica mais gostoso. Olha, o pessoal do Explodindo a Vaca já entrou, eles estavam comigo semana passada. Boa noite. Já estão dando boa noite aqui, boa noite para vocês, boa noite. Então, eu queria já pedir para o pessoal que está entrando já para me seguir, para não perder mais nenhuma live. E também, é claro, para seguir você também, né? Para não perder as suas atualizações. Então, vamos começar então? Vamos lá, já começamos. Então, ó, o tema de hoje... Vou para Berlinda agora, ai, ai, ai. Então, assim, ó, o tema de hoje é o quê? É um bate-papo que eu vou ter contigo sobre a sua pessoa, que é uma ativista cultural e autora do livro O Avesso do Espelho. Queria saber também se hoje tem sorteio, Cris. Tem sorteio aqui, ó, sorteio de livro. Quem não for aqui da nossa cidade de Criciúma, a gente encaminha pelo correio. Então fiquem aqui na live do Digo que tem sorteio. O Avesso do Espelho, Singularidades das Palavras. São livros que nós vamos sortear hoje. Só para constar, o meu tá aqui já. O meu tá aqui, ó. Eu fui no show de lançamento. Aliás, foi bem bom, foi muito legal. Lá na Empadaria Dona Graça. Isso, bom. isso. Até estava vendo as fotos ali, foi bem legal mesmo. Foi o nascimento do meu filho literário. Como comenta, né, usa essa metáfora o escritor Alcione Sortica, né, que ele fala assim que lançar um livro é fazer nascer um filho, mas um filho um pouquinho diferente. Certo, então vamos começar então? Vamos para as perguntas? Vamos para as perguntas. Certo. Antes de começar, antes de a gente começar, que tal contar um pouco sobre a sua carreira enquanto professora e a trajetória nos estudos? Tu queres a versão longa ou a versão curta?
a versão que te achar melhor, a versão que tu acha que tem um sentimento. Tá, então vamos para a versão. Tá, então vamos para a versão um pouquinho mais curtinha para a gente conseguir resumir e depois ir avançando nas outras perguntas, né? Então, tu me pergunta sobre a carreira enquanto professor e a trajetória nos estudos. Eu vou começar, então, pela trajetória nos estudos até eu chegar à minha carreira enquanto professora. Primeiro que eu me orgulho muito em dizer que eu sou filha da escola pública. Né? Então, meus anos de estudos do ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, escola pública, Joaquim Ramos e SEDUP. Tá? Algo assim que me orgulha muito e muito mesmo. Foi a minha base de sustentação, a base assim que me fez com que ali eu aprendesse um pouco melhor essa prática, eu digo até mesmo da profissão professora, porque eu já fazia chamadas, eu já escrevia no quadro, eu já tinha esse jeito da criançola que brincava de ser professora, sabe? E isso sempre foi muito incentivado assim pelos meus professores, os quais eu agradeço imensamente. Beleza, então vamos lá. Saindo desse ensino básico, saindo não, ainda na minha época do terceirão, no SEDUP, eu passei para engenharia aeronáutica. Mas, na época, papai e mamãe não deixaram eu seguir para essa carreira, porque somente aqui da região eu havia passado, era mulher, 17 anos, teria que ir para Brasília, teria que morar lá, então toda aquela função, não vai. Tudo bem, então, por rebeldia, eu vou ser professora. Mas como assim, professora? Professora passa fome, faça medicina. Não faço, você é professor e professor não passa fome. E assim segui. Então, segui para a Unisul, fiz a minha graduação em letras português e inglês, e eu vi aqui que a Edna, minha amigona, está aqui na live, e a Edna fez parte, assim, de uma boa caminhada minha na trajetória de estudos, né? Então, da graduação de letras. Foi quando essa época? Ai, meu Deus, a graduação de letras eu entrei no ano de 2000. Eu nunca parei, tá, Rodrigo? Eu saí de uma fase escolar, fui para outra e fui fazendo tudo meio atropelado. Até para tu teres assim uma ideia, eu não tinha nem terminado a minha graduação em letras pela Unisul, eu já fui para a Itália e investi num doutorado em didática e ensino da língua italiana. A minha última fase eu acabei fazendo junto com o doutorado e a distância, certo? Aí voltei para o Brasil, fiz a defesa da tese aqui, e ela, na verdade, passou a ter valor somente na comunidade europeia, no Brasil não, porque a Federal de Santa Catarina, na época, quando eu entrei com reconhecimento, comentou que eu era uma pessoa muito nova para ter um título de doutor no Brasil, e naquele momento isso era inviável. Enfim, vamos começar do zero de novo. Aí eu parti para o mestrado na Unisul, né, onde eu conheci a Edna e a gente estudou juntas. Do mestrado, ao mesmo tempo, eu fiz uma pós-graduação em psicopedagogia clínica. Depois entrei para o doutorado, junto com o doutorado em ciências da linguagem, fiz uma outra pós-graduação em psicopedagogia institucional. Hoje eu estou no pós-doutorado também na Unisul, ao mesmo tempo finalizando a pedagogia, tenho uma outra especialização em literatura brasileira e construção do texto. Enfim, assim, ó, na área educacional eu sou essa louca que não para, tá? Então sempre gostei muito de estudar, assim, sempre gostei muito dessa trajetória. E isso me levou para a carreira, né, enquanto professora. Só que antes de eu ser professora, eu trabalhava como arte finalista para agências, para jornais, para gráficas, enfim, fazer esse trabalho com tratamento de fotografia, material impresso. E deixei. Essa eu não sabia. Viu? Isso tu não sabia. Por isso que na live do Reginaldo que tu fizeste, quando o Reginaldo apresentava os livros deles de histórias em quadrinhos e tal, e eu dizia na live, isso eu tenho, porque da época que eu trabalhei também nesse mundo do design gráfico. Era um mundo que encantava? Sim. Sim, sim. Então, assim, era um mundo que me encantava? Era um mundo que me encantava, mas era um mundo que me fazia trabalhar dentro de um escritório, que eu não tinha, assim, contato com pessoas, sabe?
Eu tinha contato apenas com quem ia lá levar o material. Mas eu gosto de estar no meio de pessoas, desse ajuntamento. Então, eu deixei essa carreira, que até estava bem estabelecida assim na época, e comecei a minha trajetória como professora. Onde isso? Em São Bento Baixo. Né? Eu sou de Criciúma, mas eu ia para São Bento Baixo. E assim foi. E daí passei, né, inicialmente por diversas escolas, como professora ACT, em São Bento Baixo, na Julieta Torres Gonçalves, aqui pela nossa região, Miguel Giaca, Princesa Isabel, no Morro da Fumaça, Coelho Neto, o Colegião. Também passei por escolas particulares, fiquei 1 ano no Colégio São Bento, assim, amei trabalhar lá, só porque tinha uma implicação em relação à minha carga horária, que ultrapassava aquilo que era possível, então precisei sair do Colégio São Bento. Hoje não, né? Há mais de 10 anos eu sou professora do Colégio Michel, também estive como professora da Faculdade SATIC por mais de 10 anos, então tenho assim uma caminhada bem extensa. Minha caminhada é extensa. E uma caminhada assim da qual eu me orgulho bastante. Então, pelo que eu vi, muita gente te conhece, né? Se for andar na rua, opa, conhece bastante. Ah, sim, sim. Sim, e esqueci de dizer, né, que hoje eu sou professora efetiva da rede estadual, né, no Colégio João D'Agostin, lá na 4ª linha. João D'Agostin tem uma relação familiar, o nome da escola? Tem, né? Antes que vocês me perguntem, tem sim. E lá eu estou hoje na função de assessora de direção. Então, quando tu me falas assim, ó, Cris, por onde tu vais, tu encontra sempre alguém, tu conhece muita gente, conheço. Né? Então, assim, quem está comigo já brinca, né? Porque é oi, 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 oi. Né? Então, sim, tem bastante conhecido. Oi. Mais ou menos. E não só isso, né, Rodrigo? Eu tenho uma irmã que é muito parecida comigo. Então, as pessoas também se confundem. Às vezes, acho que ela sou eu sou ela. Então, além disso, eu tenho que cumprimentar os conhecidos dela e ela tem que cumprimentar os meus também. Então, a gente ainda tem essa situação. E por sinal, a tua mulher é minha esposa. A tua mulher, a tua irmã é minha esposa. Exatamente. A minha irmã é tua esposa. Certo. Essa já acabou isso. A primeira resposta. A primeira eu dei uma resumida, mas sim. A primeira já. Daí tu já respondeu outras coisas também nessa pergunta também, onde tu trabalha hoje. E assim, tu tens alguma atividade literária? Trabalha em relação a isso? Alguma área relacionada, outra área, né? Relacionada à atividade literária. Sim, Rodrigo. Faz assim alguns meses que eu fui convidada para trabalhar como comunicadora em uma rádio ali do Balneário Rincão, a Web Rádio Rincão. Então, nas quintas-feiras, eu assumo um programa, né? Um programa voltado aqui à questão cultural. Então, além desse meu trabalho enquanto assessora de direção, lá no João D'Agostin, professora de língua portuguesa do ensino médio do Colégio Michel, né? Então, eu também tenho essa função enquanto comunicadora lá na Web Rádio, sabe? Só que na Web Rádio da Web Rádio tem relação. Eu digo que tem relação com atividade literária. Por quê? Porque é um programa que visa divulgar trabalhos de artistas, de forma geral, tá? Não só escritores, mas músicos, compositores, até mesmo o pessoal do artesanato. Também divulgar, assim, histórias de pessoas reais que tiveram, assim, uma etapa de superação em suas vidas, né? Então, eu digo até quanto colocaste no teu material de divulgação a ativista cultural Cristiane D'Agostin. Esse ativismo cultural ele vem mais em função dessa atividade, né, não só literária, mas uma atividade artística voltada lá na Web Rádio Rincão do nosso balneário. Sim, mas o que eu quis dizer, tipo assim, tu tem uma relação também com a rádio, te descobriu como, assim? Como que tu foi parar lá?
na rádio lá no Rincão. Ah, meu Deus! Então vamos contar essa história. Hoje eu estou aqui falando de Criciúma, da casa dos meus pais. Mas até então eu estava no Balneário Rincão e morando lá. O que aconteceu? À minha casa chegou uma cachorrinha, a Belinha, uma vira-latinha, toda machucadinha. E nós, né, comecei a tratar da Bela e ela acabou ficando por casa. Ela tá aí? Talvez está aqui, daqui a pouco ela começa a latir. Está aqui do meu Ela ladinho. aí, se der para mostrar ela, pode mostrar. Né? Depois eu pego e mostro para vocês então. Depois de um tempo, deu mais ou menos assim, ó, um mês que a Bela apareceu, um outro cachorro, que eu apelidei de Tosco, também surgiu. Surgiu por lá, só que o Tosco e a Bela não se davam, eles brigavam muito. Então, o que eu fiz? Eu fiz um vídeo, postei nas redes sociais, pedindo ajuda, né, para alguém adotar o tal do Tosco. Só que esse meu vídeo acabou chegando à proprietária da Web Rádio Rincão, e dela me chamou para conversar, para ver se eu tinha interesse em fazer um programa de rádio. E nessas conversas a gente chegou então à ideia de propor um programa que tivesse esse caráter cultural, para divulgar mesmo a comunidade, não só o Balneário Rincão, mas toda a nossa região, né? As pessoas que estão à frente da arte literária e de qualquer tipo de arte envolvido com a cultura. Eu aprovo porque, inclusive... O Explodindo a Vaca aqui colocou a Bela e a Fera. Não sei se é a relação ali dos cachorrinhos. A minha Bela e a Fera era o Tosco. Inclusive, o Tosco acabou sendo adotado pela vizinha, está lá pertinho de nós. Agora os dois acabaram se dando bem, tanto a Bela quanto a Fera. Então, agora vamos para a próxima? Vamos, pode seguir. Tá bom. Estou te ouvindo. Tu já percebeu que eu nem gosto de falar, né? Não, mas é normal, normal. Tem muita história para contar, é normal, né? 1 hora eu acho que para nós é pouco, né? Mas daí, né, o Insta, ele acaba parando. Já corta. Ó, tem gente pedindo aqui para ver a Belinha. Deixa eu mostrar a Belinha então. Vem cá, meu anjo. Vem cá, mames. Ó, essa é a minha Bela. Estão vendo? Tchau lá, Belinha. Tá brava ali? Não, tá boa, tá de boa, né? Ela está assustada. Tadinha. Vai lá, Belinha, meu anjo, vai. Ela está assustada. Ela está assustada, querendo descer. Então, falando um pouco da escrita, desde quando que você escreve e qual foi a sua relação na época da escola com a escrita? Beleza, então vamos lá. Desde quando eu escrevo? Eu acho que eu escrevo desde quando eu me conheço por gente, até assim, para brincar, né? Eu sempre tive... como que eu vou te dizer? Diário? Aluna CDF, Desde sabe, diário. Rodrigo? Sempre, desde diário, eu sempre fui aquela aluna CDF, dos cadernos, daqueles cadernos de questionário de menina, né? Qual o seu nome, sua idade, com qual idade você vai se casar, quem é o menino que você gosta. Então, sempre tive essa relação com esse tipo de escrita, esse tipo de material. E eu sempre comecei, assim, tudo muito, muito cedo, sabe? Eu lembro, assim, de uma vez que, ainda no prezinho, na minha época, não era ainda momento de alfabetização, né? Era desenho, era atividades assim mais lúdicas. E a mãe tinha ido num desses encontros, eu acho que era clube de mães, essas coisas. E quando ela voltou, eu estava com o caderno todo ele escrito, do número 1 ao número 2000. 1, 2, 3, né? Para aquela idade, isso era impossível. Daí a mãe chegou e eu mostrei assim, ó, mãe, olha o que eu fiz. Não pode, isso não é teu, não sei o quê. E na escola eu sempre fui muito assim, ó, à frente dos meus colegas, né? Enquanto eles estavam ainda fazendo, eu já tinha terminado. Então, sempre assim, foi usada muito com apoio, como auxiliar de colegas e tal. E por conta disso, eu ficava assim, muitas vezes muito... Sofria bullying por causa disso? Não, Rodrigo, eu não sofria. Muito pelo contrário. Cris, tem prova? Tu me passa cola? Passo.
desde que tu me dê um chocolate. Tinha muito disso. Cris, tu me passa cola? Passo, mas eu quero a tua caneta cor-de-rosa. Né? Então, eu brincava muito nisso. Assim, não, esse problema de bullying por ser, né, a menina das boas notas, que ganhava certificado, não, isso não. Só que assim, Rodrigo, eu ficava muito tempo parada. Né? Então, nesses momentos que eu ficava parada na escola, eu tinha aquele caderninho que eu fazia já os poemas, que eu escrevia alguma coisa, né? Então eu acabava, eu digo assim, ó, que eu comecei a escrever muito cedo, mas guardando esse material, eu colocava assim em gavetas, em cadernos e ficava. Aí chegava o final do ano, vamos fazer um faxinão? Vamos, aí acabava tudo indo para o lixo. E assim foi o meu processo. Mas nessa tá? época tu nem pensava assim, em escrever livro, nada assim, nem pensar em ser escritora? Não, nem pensava. E, ao mesmo tempo, assim, eu sempre tinha um incentivo muito dos professores. Né? Então, assim, os professores foram muito importantes, porque eles percebiam esse meu gosto e incentivavam. Né? Pediam para ler, não falavam aquela coisa assim, ó, você não está fazendo nada, agora vamos fazer essa atividade aqui, agora é aula de não sei o quê. Não tinha disso, tá? Não tinha. Quando chegou assim, ó, no ensino médio, no SEDUP, meu professor de física veio um concurso da Academia Criciumense de Letras. Era o primeiro concurso deles, isso foi em 2000. Era aula de física e aquela coisa do movimento retilíneo uniforme. E aqueles carrinhos sendo desenhados no quadro. Eu, porcaria de carrinho, de movimento retilíneo, isso e aquilo. Vou escrever um texto. Aí comecei a escrever um conto que se chamava Brisa. E esse professor veio até a minha carteira e ele disse assim, ó, Cris, o que tu estás fazendo? Eu disse, eu estou escrevendo, mas agora é aula de física. Eu assim, tá, mas eu estou escrevendo, é para um concurso. E ele lançou um desafio ali naquele momento, que eu teria que ser selecionada nesse concurso, porque senão ele iria aplicar uma prova somente do tal do movimento retilíneo, uniforme, não sei o quê. Enfim, eu me inscrevi no concurso, eu venci esse concurso, né? Então tenho esse texto publicado em uma das revistas acadêmicas da ACLE, e sou assim agradecida por esse professor. Eu até te perguntar se tu tinha esse texto ainda, mas se tu ganhou, eu tenho ali, então... Tenho esse texto ainda. Né? Então, depois, assim, ó, no meu prezinho, nossa, a professora Leia fez toda a diferença. Nos anos iniciais, a professora Iraci. Depois, na época do SEDUP, que eu participei de um projeto da Nestlé Chocolate mesmo. Eles fizeram um projeto relacionado à literatura, que a gente tinha que ler vários clássicos, desenvolver vários trabalhos. E a professora Ana Maria, ela sabia muito desse meu gosto assim por leitura, né, por escrita, e ela me convidou para ser, né, uma das pessoas a representar o SEDUP na época nesse evento. Foi muito gostoso assim. Então tem professores que marcaram e marcaram mesmo. Certo, deixa eu dar uma olhadinha aqui que tem uma galera que está falando, eu não estou falando de ninguém aqui. Explodindo Vacas, ele não precisou aplicar a prova, não, tá? E eu não precisei fazer essa prova. E outra coisa engraçada, né, Rodrigo? Às vezes as pessoas podem perguntar assim, então sempre se fosse uma pessoa boa em língua portuguesa, que se deu bem na escola em língua portuguesa? Não, muito pelo contrário. A disciplina que eu tinha mais dificuldade era a língua portuguesa, até em função ali da gramática. E as disciplinas que eu me dava melhor era matemática, era física, sabe? Então, só que, como cunhado, tu me conhece, tu sabe que eu sou meio maluca, e eu sempre procuro buscar aquilo que eu não sei desempenhar de forma efetiva, né? Então, eu sempre vou pelo lado mais difícil. Então, ao invés de ser professora de matemática, vamos ser professora de língua portuguesa. Deixa eu dar só um oi aqui para o pessoal. Oi, a Rosinete entrou, beleza. Isso, a Edna Silva. Quem mais aqui? A Lourdes Melo. Deixa eu ver quem mais. Tem uma galera aqui
Maurício Camargo, Renata Esporte, Nerci Henrique. É isso aí, isso aí. Vamos continuar? Vamos para a próxima. A Rose já deu um joinha. Aham, explodindo vaca, bem animada essa professora. Ah, eu sou mesmo, assim, eu sou apaixonada por aquilo que eu faço, eu sou apaixonada pela educação, sou apaixonada por tudo isso. Sou bem empolgada. E eu tenho aluno aqui, ex-aluno, que eu estou vendo entrar aqui na live. Oh, show de bola, então. Ó, a doutora Marta também aqui conosco. A doutora Marta vai ser minha entrevistada dia 22, lá no Verso e Prosa do Balneário Rincão. Vai contar sobre a sua história de superação. A Jana Godinho, uma escritora aqui, ó, de Criciúma, também entrando na nossa live. Que bom. É isso aí. Vamos entrando e convidando o pessoal também. Curtindo, convidando. Ó, a Renata Marcelino. Opa, Renata essa é minha nova Marcelino amiga, aqui com a gente. Que beleza. certo, vamos para a próxima então. Ó, hoje você faz parte da ALBSC, que é a Seccional de Santa Catarina. Isso, Então, queria saber isso. qual a importância dessas instituições na tua trajetória. Ah, e da L Beleza. e da AGEB também. Pode explicar as duas juntas. Certo. A Rose colocou aqui, a Cris é apaixonada pela vida. E como, né, Rose? Tá, mas vamos lá, tua pergunta para a gente não sair da temática. Rodrigo, eu faço parte, sim, né, da seccional de Criciúma, da LBSC e da AGEB. E, assim, ó, a importância é grandiosa, porque é onde a gente troca figurinhas e conhece pessoas. Por exemplo, Poetizando no Ócio está aqui conosco. Quem é o Poetizando no Ócio? A Cheyenne, né? A Cheyenne está conosco na academia desde o dia 27 de setembro do ano passado, porque a gente fez um ano do último empossamento agora, né? Mas a LB já tem uma história bem antiga. Então, de que forma que um dia eu iria conhecer a Cheyenne, se não pela academia? Então, a gente, por meio da academia, além de conhecer pessoas, a gente consegue também desenvolver, né? Desenvolver o nosso trabalho enquanto ativista cultural. A gente consegue desenvolver também o nosso trabalho, no nosso caso, enquanto, né, escritor, aprender no conjunto, porque um está acompanhando o trabalho do outro. No caso dos nossos textos, a gente consegue compartilhar antes de colocar no mundo afora, porque depois que veio ao mundo, veio, né? Então não adianta mais chorar. Aguenta as críticas positivas e as negativas também, certo? E a AGEB, eu faço parte dela não faz um mês, mas assim, ó, tá tão gostoso. É um grupo de mulheres jornalistas e escritoras que debatem, que trocam assim seus textos, que estão todos os dias. Não é somente um bom dia no grupo de WhatsApp ou uma boa noite no grupo de WhatsApp, mas sabe aquela paixão assim pela arte, aquele compartilhamento? Olha, eu fiz esse texto, que lindo, vou compartilhar com as meninas. Né? Então, assim, tá riquíssimo. Assim, não me vejo mais fora desses grupos. Ali a coincidência ali de ser só mulher é uma coincidência, porque poderia ter homens também. Na AGEB. Não, na AGEB é a associação mesmo de jornalistas e escritoras, mulheres, tá? Agora, no caso da... Isso. E no caso da LBSC, aí não, né? Aí nós temos um grupo bem diverso. Sim, agora ficou mais claro. Shei! Boa noite, Shei. Beijão pra Shei. Tá, e de onde vem a Rosinete pergunta aqui, ó. Tá, pode perguntar primeiro dela. Tem uma perguntinha da Rose. O que o livro Avesso do Espelho significa para você? Ai, Rose, significa o meu avesso. Bem o meu avesso mesmo. Mas depois eu acho que o Rodrigo tem algumas perguntas relacionadas ao livro, né, Rodrigo? Tem, mas pode responder para ela ali, não tem problema. Não, eu deixo para ti depois. Daí depois a gente vai aprofundando.
Tá, eu já queria também pedir desculpa pro pessoal ali que a gente não vai conseguir ver todos os comentários, às vezes passa correndo ali, não dá para ver, tá? Então não é o Instagram ali, ele só dá esse ali embaixo só para a gente ler ali, é rapidinho, às vezes a gente não consegue acompanhar tudo, tá? Então vamos lá, vamos para a próxima. De onde vem a inspiração para criar seus textos? E quais os gêneros que tu escreve? Alaiá, inspiração para criar seus textos. A minha inspiração vem da vida, sempre de acontecimentos reais, tá? Sempre, sempre. Mas não são acontecimentos só comigo. São acontecimentos também que eu escuto, enfim. A Paula Conte Reus entrando aqui. Boa noite, Paulinha. Então, por exemplo, Rodrigo, vou, né, há 2 anos, eu acho, mais ou menos, eu estava desenvolvendo uma atividade na Biblioteca da SATIC com os meus alunos na época do curso de design gráfico. E havia uma aluna, que eu não vou citar aqui o nome, porque a história dela se transformou ali num conto de um livro. Ela começou a contar que não se entendia muito bem com a mãe, não se entendia muito bem com o pai, enfim, em função disso, acabou fazendo uma determinada tatuagem e começou a contar sobre essa tatuagem, começou e com uma outra colega, né? Eu ali na mesa, sentada com elas, acompanhando o trabalho que eles estavam desenvolvendo e as duas no maior papo contando a história. Enquanto elas iam conversando, eu já estava ali escrevendo a história. Pá, 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 pá. Chegou no final, eu assim, ó, meninas, eu posso ler algo que eu escrevi? Pode, Pro. Aí eu comecei a ler o conto que eu havia escrito. Aí esta minha aluna que estava contando a história, ela assim, ó, Cris, tu me conheces melhor do que eu conheço a mim mesma. Essa história realmente é a minha. Então eu pego muito esses ganchos, sabe, Rodrigo, do que vai se passando ao meu redor, das minhas experiências de vida, das experiências dos outros, e coloco, então, nos meus textos. Porém, quando tu me pergunta... Desculpa. É claro que vai transportar a realidade para a ficção, às vezes tu não vai botar o mesmo nome da pessoa, vai acrescentar uma coisa a mais, né? Não vai ficar bem exata como tu viveu ali, né? Isso, até porque assim, ó, a literatura nunca é o real, né? A literatura é ficção. Então, a gente sempre aumenta, diminui, troca personagens, acrescenta personagens, então tem todo esse processo de mudança. Em relação ao... Mas interessante é saber que tu tem essa inspiração do mundo real, né? É isso que é legal. Do mundo real, isso. Cissa, beijusa. Cissa também Moroso, minha madrinha da AGEB, entrando aqui. Em relação aos gêneros, Rodrigo, eu gosto muito de escrever contos, até porque assim, ó, eu trabalhei muitos anos, desde a época do Colégio Energia e depois também no Colégio Michel, como professora de produção textual. Então, sempre nessa perspectiva assim, ó, de desenvolver a arte literária entre os alunos. Então, em função disso, eu escrevi assim, ó, com eles muitos contos, muitas crônicas, muitos poemas. Mas o meu viés é principalmente para os contos e estes partindo, então, desses acontecimentos reais, não só da minha vida, mas também, né, das situações que eu observo. Em relação aos poemas, aí muda um pouco essa trajetória. Eu escrevo poemas, eu gosto dos poemas, só que para poema eu tenho um pezinho meio esquisito. O que eu quero dizer com isso? Ou eu escrevo poema quando eu estou muito alegre, muito feliz, muito de bem com a vida, ou quando eu estou muito triste, muito na deprê. Então, eu tenho essas duas variantes aí na minha escrita de poemas. Porém, mesmo nos momentos alegres, os meus poemas, eles têm um tom melancólico. Eu uso até essa palavra porque nesta semana eu coloquei 2 poemas na página da LB e encaminhei esses poemas para algumas pessoas.
E uma das pessoas me mandou uma crítica, e uma crítica, quando a gente fala em crítica, não é somente algo negativo, mas é algo positivo também, né? Cris, o teu poema é melancólico. E eu parei para analisar assim, ó, poxa vida, né? Realmente, meus poemas eles têm tom melancólico, apesar de que no momento que eu fiz a escrita daquele poema, nossa, eu estava assim, lá nas alturas, renovada, muito Tem feliz. algum para mostrar para a gente agora ou não? E, Laia, deixa eu abrir aqui, eu estou com o meu computador aqui à Essa não está no frente, script. Não estava no script. Não estava no script. Deixa eu conectar aqui a minha internet. Vamos continuar a conversa, daí eu vou abrindo aqui e eu faço a leitura deste. Com certeza, se tu achar um... O seu Alcione entrou aqui. Porque às vezes a gente fala e não tem algo para mostrar, né? Mas enfim. Isso. Nós estamos aqui é para isso mesmo. É ao vivo, é assim mesmo. O seu Alcione entrou aqui. Um grande abraço, prazer tê-lo aqui na live acompanhando. Meus alunos, ó, a Beatriz, o Arthur, que delícia ver vocês aqui, ó, o José Arthur, todos meus aluninhos ali do Colégio Michel. Fico bem feliz, bem empolgada com a participação de vocês. Tá, e qual é a diferença entre poema e poesia? Muita gente acha que é a mesma coisa. Isso, Rodrigo, muita gente assim considera termos sinônimos, né? Então é muito comum a gente até verificar em concursos literários, a respeito de poesia. Ah, concurso literário de poesia. Não é concurso literário de poesia. É um concurso literário, na verdade, de poemas. Porque se fosse de poesia, eu poderia encaminhar uma fotografia com caráter poético, eu poderia encaminhar uma obra de arte, uma pintura, uma escultura com caráter poético, sabe? Então, quando a gente está falando de poesia, nós estamos falando da questão do emocional, do sentimento, da sensação, aquilo que a gente sente, que a gente pressentifica. E quando nós estamos lidando com a questão do poema, nós estamos aí, sim, falando de versificação, estrofes, estrutura, rima ou não rima, tá? Então, de forma assim mais didática, o que eu posso dizer? Que a poesia se liga à sensação, enquanto o poema se liga à estrutura. Vitória Amboni, beijocas, minha linda, foi minha aluna desde a época do João D'Agostinho, depois no Colégio Michel. Que bacana! A Marfa Balaban, também amigona da época da Unisul, que agora está morando um pouquinho longe de nós, mas segue com a gente no dia a dia. Então foi bom saber dessa tua explicação, porque eu também uma vez tentei fazer uma poesia, então eu acho que saiu poema. Porque, pelo que tu disse, eu acho que foi isso que aconteceu, só que eu não me dei muito bem. No meu caso, eu gosto mais de escrever ficção, fantasia mesmo. Porque assim, ó, a poesia ela pode estar em várias situações, né? Vamos pensar, por exemplo, a entrada da noiva em um casamento. Nossa, aquele momento é um momento que traz bastante sentimentalismo, pode ser positivo ou negativo, né? Para quem tem vontade de casar, para quem tem um casamento bacana e estruturado, é uau. Para quem, de repente, teve um casamento ruim, meu Deus, está fazendo a coisa errada, mas traz essa sensação emocional. Então, aquela cena é poética, sabe? Só que quando a gente está falando agora dessa parte de preocupação da escrita, formalização, a estrutura, aí nós estamos falando do poema. A Rosinete bota assim, ó, eu diria que o poema é a forma e o poema é o bolo, né? A poesia é mais ou menos isso, o poema é a forma e a poesia é o bolo. Perfeito, perfeita metáfora, Rose. Isso, poesia é o bolo, é aquilo que a gente vai sentir. Tu já participou de alguma antologia? Já, Rodrigo, até eu estou com os livros aqui, ó. A antologia Singularidades das Palavras, tá? Aqui eu tenho um conto escrito, é da editora Scortese, e também na edição comemorativa dos 35 anos deles, também tenho
outro conto aqui publicado. A um Cheyenne, que... Só um pouquinho, eu queria que tu explicasse o que é uma antologia, porque às vezes a pessoa não sabe o que é isso. A antologia são grupos de escritores que se reúnem, né, cada um com 1, 2, 3 trabalhos e juntos produzem uma obra, tá? Juntos produzem uma obra. Então, uma antologia é um recolho, né? É um amontoado de textos de autores diversos. Neste caso aqui, ó, da antologia da Escortece, dos 35 anos, como eu tinha comentado que eu parto assim de situações reais, eu fiz um conto voltado para a história do falecimento da minha avó, né? Então, claro, misturando realidade com a ficção. Este outro, das singularidades das palavras, esse daqui, ó, é bem interessante. Eu tenho alunos aqui do ensino médio, né, do Colégio Michel, e a história que está neste livro é de uma colega deles. Né? Ano passado, nós fizemos uma prosa poética na escola, os alunos desenvolveram poemas, e uma aluna estava com muita dificuldade. Eu não consigo, eu não sei qual é a minha temática e tal. E eu a chamei algumas vezes para conversar, e ela trouxe assim uma história de vida bem marcante. E a gente foi conversando, se aproximou muito. Ela conseguiu fazer um lindo poema, um lindo trabalho depois relacionado àquele poema, e a história dela, a conversa que nós tivemos, ela se transformou em um conto. E depois, junto com a Cheyenne, que está aqui conosco, né, no livro Mágico 3, se eu não me engano, é no livro Mágico 3. Eu também. Esse eu tenho. Espera aí. Acho que está por aqui. Que daí é um... Isso, esse daí é de histórias infantis, beleza. Aí eu tenho uma história sobre a abelhinha, né? Um conto sobre a abelhinha. Por quê? Porque o meu afilhado, o Arthur Miguel, ele tem muito medo de abelhas. Muito medo, morre de medo de abelhas. Então, a partir da história dele, com essa dificuldade com abelhas, eu escrevi esse conto infantil. Aqui tem uma ilustração, aqui, ó. Não sei se consegue ver aí. Isso. Né? Que daí a editora lá fazia, então, as ilustrações, né, relacionadas a cada conto. Aí, né, nessa obra aí, por exemplo, nessa coletânea, além de mim, tem a Cheyenne, que é aqui do nosso Rio Maina, né, de Criciúma, juntamente com a Lavínia, que é a filha dela, que também escreveram um conto, né, a 4 mãos. Sim, então todos aqui, ó. Não sei se dá para ver aí. Isso. Uhum. Tá, e vamos passar pro teu livro, porque eu acho que o tempo está se esgotando. Eu falei, 1 hora é pouco para nós. Isso. A gente fala demais, né? Então vamos lá, Rodrigo, sobre o meu livro. O livro Avesso do Espelho, ele foi lançado em 2018, tá? É um livro solo, independente. O que eu posso dizer dele assim? Ó? O evento de lançamento ele foi organizado na época pela Editora Grão. A Editora Grão ela não existe mais. À frente dela estava a Alice de Carvalho e a Chay de Ferrari. Um lançamento assim, ó, lindo, maravilhoso, que aconteceu na Empadaria Dona Graça, aqui na nossa Avenida Centenário. E é um livro que traz 5 contos, tá? Quando eu coloco assim, ó, Avesso do Espelho, contos em estações, é porque cada conto acontece em uma estação do ano diferente. Tá? Em cada conto. Daí vocês podem dizer assim, mas são 5 contos, são 4 estações. Eu começo com o conto As Primaveras, né? Então, no caso aqui, As Primaveras é uma história de uma noiva, não vou comentar muito porque eu quero que vocês leiam também, né? E esse pré-casamento, sei lá eu como que eu posso dizer assim, ele acontece na época da primavera. Todos os contos, eles têm a primeira página ilustrada em aquarela e coloridinha. O segundo conto é um tempo rasante. Né? O tempo rasante é uma história que eu escrevi a partir de uma experiência que eu tive trabalhando no CRAS
do bairro ali como que eu vou dizer para vocês? Do bairro Renascer, tá? Então, eu trabalhei ali no CRAS durante um período, num projeto de língua italiana, porque eu também, né, fui professora de língua italiana. Isso. E a partir de uma experiência que eu vivenciei ali com pipas junto aos meus alunos do CRAS, então eu desenvolvi esse texto aqui, O Tempo Rasante. Depois eu tenho esse outro, que é Realidade e Ficções Indistintas. Aqui vocês já estão vendo um divã. Então, é uma conversa entre um senhor que tenta se conhecer, conhecer a sua realidade. Esse daqui é o conto que eu mais gosto. Assim, que ele tem um finalzinho um pouquinho assim inesperado, leva as pessoas a uma boa reflexão, pensar em si. O Caminho da Harmonia é aquele conto que eu comentei com vocês, tá? Que eu escrevi a partir da história de uma aluna da faculdade. E algo que ela sempre dizia em todas as aulas, tá? Tudo que a gente pedia para ela fazer, ela dizia não, ou sempre vinha assim com um tom meio autoritário. E ela costumava sempre dizer assim: ai, professora, eu sou tiro, porrada e bomba. Eu sou tiro, porrada e bomba. Esse era o slogan dela. E eu acabei trazendo também aqui para, né, a ilustração, tá? E o último conto, ele se passa em todas as estações. É A Bandeira do Mundo Eu. Fala sobre uma questão de dificuldade na aprendizagem de um aluno. E ele é descoberto por uma professora, enfim. E começa na época do Natal, vai passando por todas as estações do ano. Eu tenho muito assim aquela característica, assim, Rodrigo, de botar muitas cores, muitas descrições nos meus textos, trabalhar muito com metáforas, muito com figuras de linguagem, e de uma forma assim, ó, de escrita, de fácil leitura, sabe? Que leve à reflexão. Então, eu uso frases muito curtinhas, é engraçado até, né? Porque eu sou professora de língua portuguesa, que gosta de falar, que gosta de escrever, e quem olha, nossa, então ela deve escrever aqueles textos assim bem rebuscados, com aquelas frases bem longas. Não. O meu estilo de escrita é aquele estilo de escrita com as frases assim mais curtinhas, mas ao mesmo tempo, como a Rose bota aqui, ó, faz a gente refletir sobre o nosso cotidiano. As ilustrações, gente, assim, eu passei bastante trabalho em relação à organização da obra, né? Quem ilustrou foi o Bian Felipe e a Larissa de Souza Brito, né? Então, assim, ó, entre ilustração, diagramação e tudo, para vocês terem uma ideia, foram quase 2 anos, muito tempo mesmo. Mas, né, teve um resultado, assim, satisfatório, que eu gostei bastante. Não, mas muita gente acha que escrever, às vezes, não demora muito, mas o processo é demorado, é 1 ano, é 2, dependendo do livro. Isso. Rodrigo, já estão falando aqui, cuidado com o tempo da live. Então, antes que a live termine e acabe, eu posso ler um poema, então, aquele... Isso. Eu posso ler o poema, então, que eu escrevi num momento, sim, assim, sim, bem alegre, e que o feedback que eu recebi é que ele era melancólico? Sim, sim. Tá, então ele diz assim... Falando nisso, se por acaso cair a live, assim, eu vou sortear ali e vou passar o dedo rapidinho nos comentários. Quando eu achar um ali, eu já pego ali, já mando depois, se por acaso a live cair, tá? Isso. E a Rosinete diz ali, ó, o livro foi uma gestação longa. Foi, Rose, foi uma gestação longa. Quase que eu tive que ir para o hospital. Mas vamos lá, vamos ao poema então. Ele diz o seguinte: com o decorrer dos dias, o passado se desfaz e leva uma história. Algumas memórias ficam, muitas lembranças também. Nem toda fotografia é memorável, nem toda recordação é de alegria. Cada nuance do ontem transforma-se em ousadia, em grito de liberdade, em certezas infinitas. Meu hoje é diferente. Veste roupagem nova, é leve e tranquilo. Meu hoje é diferente. Acredita no amor sincero e em uma nova história. É isso, Rodrigo.
Vamos subir os coraçãozinhos aí. Palmas para mim! Sobem coraçõezinhos, adoro subindo, coraçãozinho, subindo. gente. Ó, coisa boa. E eu queria saber quais os escritores que te inspiram. Ai, Novos são escritores. vários, tá? São vários escritores, Clarice Lispector, Cecília Meirelles, Raquel de Queiroz, Machado de Assis, Dalto Trevisan, Mário Quintana, Charles Dickens, Alan Poe. Então, assim, é uma infinidade. Até eu tenho alguns livros aqui que eu gosto bastante. 1808, assim, recomendo, gente. Esse livro aqui, ó, Médico de Homens e de Almas, eu ganhei da minha madrinha, Rosinete Bife. Ele é enorme, gente, mas a gente lê assim, rapidinho, porque ele é muito bom. Adoro Alice no País das Maravilhas, amo de paixão, esse daqui é o meu xodózinho. Vamos aqui em frente. Irmãos Grimm, aqui eu tenho um livro, né, que trata da questão das releituras das obras dos Irmãos Grimm. O Corcunda de Notre Dame, né, Victor Hugo, também muito bom. Aí, se tu me perguntares assim, ó, indicações de leituras e como que foi o meu processo de leitura. Escola, coleção Vagalume. Eu acho que eu li todos da coleção Vagalume. O Burrinho Alpinista, amo de paixão. Quem tem criança em casa, adolescente, leia. A Ilha Perdida igualmente, o Guia dos Mochileiros das Galáxias também. E assim, 2 livros mais que eu, né, posso dizer até mais atuais, muito bom para trabalhar em escola, muito bom para nossa leitura também. A Menina que Roubava Livros, O Menino do Pijama Listrado, assim, são livros que eu gosto, os autores que eu gosto. Diversidade grande tua, né? Tem ficção, tem... Sim, sim, sim. E depois assim, ó, Rodrigo, a gente também não pode menosprezar quem é da nossa casa, né? A Cheyenne, nossa, escreve maravilhosamente bem, a Cissa Amoroso, né? Assim, eu já tive a oportunidade de ler o teu, né, conto que está saindo, o teu livro que está saindo também, o seu Alcione Sórdica que está aqui na nossa live. Gente do céu, assim, que textos maravilhosos, que livro maravilhoso. Até na última quinta-feira eu ganhei um livro dele. Então, a gente tem muita gente escrevendo muito, sabe? E a gente tem, assim, uma participação bem boa aqui na nossa região quanto a isso. Ó, o Reciclando está colocando que o Menino do Pijama Listrado, ele já leu. Muito bom esse livro. E dentro das escolas, tu, tipo, tem algum projeto que tu já fez, assim? Ah, sim. Então, vamos lá, então. Colégio Michel, começo por ele. Livros de pensamento vivo, que são poemas feitos pelos alunos e depois tem essa questão de incentivar também o processo de declamação. Então, por anos, esses livros aqui saíram na escola, sabe? A revista Quiz Michel, os alunos se colocando mesmo nessa posição assim de redatores, de jornal, enfim. Um projeto assim, ó, bem bacana que eu me orgulho muito. Irmãos do Reino Orquestra. Esse daqui é um livro, tá? É um livro que foi escrito por um aluno meu, o Daniel Antônio Rosso Viana. Este aluno, um excelente leitor, escrevia muito na sala de aula, até que um dia eu também dei um desafio para ele, como eu recebi no meu ensino médio lá do professor de física. Daniel, eu quero teu livro publicado. E eu vou te dar prazo, porque vai vir aqui um evento literário dentro da escola, que eu também ajudei a organizar. Foi no João D'Agostin, esse aluno era do João D'Agostin. E eu quero o teu livro para a gente fazer o lançamento no nosso evento. E todos os dias ele trazia uma parte do livro e a gente foi corrigindo e conseguimos patrocínio. Então, o Altoff, Maria Guinzani, Meu Metal, a própria escola, né? Na época, o Café Vini Poesia ajudaram, tanto financeiramente quanto na parte de diagramação, de impressão do livro. E é um projeto assim, ó, que eu amo de paixão. Né? Então, assim, cafés literários... Isso acaba inspirando as crianças, os adolescentes a escrever. Isso. E depois, assim, né? Ano passado, a gente começou com um concurso literário, ali no Michel também, todo ano. Agora, este ano, não em função da pandemia, mas todo ano a gente fazia um evento de mostra cultural.
em que os alunos pegavam textos escritos para eles e transformavam em obra física, que é o que a gente chama de transposição poética. Então, eu sempre fui assim, ó, muito envolvida, junto ali com os alunos, sabe? Dentro desses projetos para escrita criativa, escrita literária. Então, Quando a a gente gente tem tem... paixão, a gente envolve o outro, né? E assim, ó, como eu sou apaixonada por tudo isso, eu não consigo me ver enquanto professora fora desse mundo na própria escola. Então, eu acabo levando isso para dentro do meu trabalho. Então, esses projetos abrangem tudo, crônica, conto, poema, poesia. Isso, abrange tudo. Muito bom. Parabéns. Continue assim. Obrigada! Então, o que significa o mundo literário na tua vida? Daí, agora é na tua vida. O mundo literário na minha vida significa tudo, porque é a forma de eu me encontrar comigo mesma. Então, é uma forma de eu conversar comigo, sabe? Colocar ali sobre problemas, sobre alegria, eu me colocar na posição de outras pessoas. Então, algo assim, ó, muito engraçado também que já aconteceu, é pessoas lerem o meu texto e falarem que aquele texto não tinha sido escrito por mim, porque o meu personagem era um homem, ou meu personagem era uma criança, ou meu personagem principal era um senhor, né? Só que isso não tem nada a ver. Uma coisa é quem escreve, outra coisa é o personagem, sabe? E nos textos eu gosto muito de me colocar nessas posições. Escrever como se eu fosse uma criança, escrever como se eu fosse, né, um senhor, escrever como se eu estivesse na barriga. Eu gosto de fantasiar. Já teve algum momento, assim, na tua adolescência ali, ou até antes, que existia algum preconceito em ser escritora e não escritor? Ah, tem até hoje, né, Rodrigo? Então, se a gente pensa, por exemplo, em academias, na própria Academia Brasileira de Letras, né? Basta a gente ver ali a quantidade de pessoas do gênero masculino e do gênero feminino. Então, sempre a mulher teve uma dificuldade muito grande para publicar, para ser inserida nesse mundo cultural, né? Se nós pensarmos no passado, as rodas de conversa, os saguões, né, literários de contações reuniam homens, as mulheres não podiam participar. Né? Talvez até por isso que a associação ali da GEB é de jornalistas e escritoras. Vamos dar empoderamento para essa mulherada, vamos dar visibilidade para essa mulherada, vamos fazer essa mulherada aparecer, porque ela escreve, né? Essas mulheres escrevem, elas têm muito o que contar. Então, tu Isso ainda é teve importante. sorte A de... gente não coloca conversa descontraída. Tu ainda teve sorte de não ter sido aquele bullying que eu falei lá no colégio. Ainda teve mais essa sorte. Não, não fui. Eu sofri bullying, mas bullying assim em função de outras situações. Eu era a sapa da escola, né? Eu tinha os dentes para frente. Quando veio a adolescência, a questão do choquito no rosto. Então, o meu bullying foi bullying em outras situações, não em função assim dos estudos. Ah, como é que a gente faz para te encontrar nas redes sociais? Nas redes sociais, vamos lá então. O meu Facebook pessoal é Cristiane D'Agostin. O Facebook que eu coloco os materiais relacionados à Web Rádio Rincão é Cris D'Agostin. E no meu Instagram vocês me encontram como Cris D'Agostin, né? Cris D'Agostin também. Certo, agora eu acho que... Oi, lindona! Marilene ali, sorveteria Dois Irmãos, do Balneário Rincão, aqui presente com a gente, que maravilha! A Michele Vendrame, minha colega de língua portuguesa do Colégio Michel, que bom! Certo, agora está bem próximo de acabar, daqui a pouco vai acabar. Então eu Isso! vou fazer um sorteio aqui meio que na raça, tá? Já que tem pouco comentário ali embaixo, aparece um ou dois, eu vou tocar o dedo ali e a hora que parar algum ali, eu já vou dizer o nome já agora, antes que acabe, pode ser? Pode ser, vamos sortear dois, tá, Rodrigo? Então vamos primeiro sortear as singularidades das palavras, vai lá! Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver.
A hora que parar em algum aqui. Singularidades das Paula, palavras. Dedinho, Paula. dedinho. Só um pouquinho. É Paula com ti, não sei o que. Passou ali. Peraí. Vamos lá, temos dois. Temos dois. Passou ali, não consegui ver. Vamos lá. Agora passou, pulou aqui. Então vamos tentar de novo. Vai de novo, senão daqui a pouco cai a live. Já sorteei os dois. Enquanto o Rodrigo vai sorteando, eu já agradeço a todos vocês que entraram aqui, que ficaram conosco no bate-papo, Agora né, caiu que na estão aqui Renata interagindo. Renata Esporte. Esporte, singularidades das palavras é teu. A Renata Esporte é do Balneário Rincão? Ou tu pegas aqui, Rê? Tu pegas em Criciúma ou tu pegas no Balneário? Só coloca aqui na live para nós, tá? A Renata é a Renata Marcelino, Rodrigo. A Renata Esporte. Tá. Esporte é Renata. Tá. E agora. E já sorteia daí o outro, então. Agora caiu aqui no. Agora vamos para o avesso do espelho. Esse daqui é o meu xodó, gente. Deixa eu montar aqui o avesso do espelho, porque ele tem um cinto. Agora eu tô. Ô, Cris. Agora apareceu aqui. Oi. Eu tinha perdido, ó. É Paula Conte Hells. Paula Conte Hells. A Paula Conte Hells é de Meleiro. E a Paula, Rodrigo, ela já esteve no lançamento do livro, ela tem o livro. Paula, podemos sortear para outra pessoa, se tu estiveres ainda na live? A Paula é minha amigona. Ó, a Renata já colocou aqui que pega na rádio. Beleza, Rê? Quinta-feira eu já levo, tá? Eu já deixo lá. Agora caiu, caiu no Ale Prates. Ale Prates. Quem é o Ale Prates? Ele faz parte do... Ele é o Reciclando com Ale? É do Reciclando com Ale? Beleza. Sim, beleza. Ó, a Paula colocou ali que poderia ser sorteado sim para outra pessoa. Então, singularidades das palavras da Renata. E o avesso do espelho fica para o Ale. O Ale é de onde, Rodrigo? O Ale é de Criciúma mesmo. Tá. Eu deixo dele contigo, então. Tá, então eu deixo dele contigo, daí depois vocês veem como se dará a forma de entrega. Pessoas bonitas, muito bom tê-los aqui. Agradeço, Rodrigo. Rodrigo, eu estou te atropelando um pouquinho porque eu estou preocupada com o tempo da live, tá? Não tem problema, só vai aparecer aqui comigo a hora que vai começar a decrescer ali que o número ali. Então tá, daí tu me avisas. Tá bom, então. Então tá. Eu acho que o Instagram tá deixando nós porque tá um papo legal. Oi, que bom. Eu autografo sim, tá? Só me passas depois certinho qual é o nome que tu queres que eu coloco ali no livro, que eu deixo autografadinho, bem bonitinho, bem queridinho. E é isso, gente. Assim, ó, como eu disse, o avesso do espelho é o meu xodó, né? É o meu xodó tanto pelo fato de ser o meu livro solo, tá? Paula, eu te dou um. Pode deixar, eu vou te dar um daqueles que tu não tens, porque como a Paulinha Rodrigo, ela foi sorteada, mas no fim era um livro que ela já tinha, aí eu separo para ela um dos livros que eu tenho e que ela não tem ainda. Daí eu coloco no correio e mando para Meleiro, tá, Paula? Promessa é dívida. Tá, Rodrigo? Bom, então, assim, ó, esse daqui é o meu... Sorteio agora 3. 3. Vamos, 3. E assim, ó, é o meu xodó, sabe? Aqui tem bastante de histórias, assim, bem humanas. Quem fez o prefácio do livro foi a professora Elza Coirolo Scarabino. A Elza, assim, ó, uma amigona, minha paixão, né? A Rose está aqui, a Rose sabe também que são duas paixões, a Rose e a Elza. E ela prefaciou esse livro, certo?
E quando a gente fala assim, ó, de padrinhos e madrinhas de academia, né? Eu tenho a minha madrinha da GEB, que é a Cissa. Eu tenho a minha madrinha da LB, que na verdade eu tenho duas. A Rosinete Bife é uma. E a Ana Paula, que é a tua esposa, minha irmã, é a outra. Né? Então, assim, são pessoas que sempre estão do nosso lado, acompanhando o nosso trabalho, acompanhando as nossas conquistas. E isso é muito bom, muito importante, porque também servem como nossos leitores de gaveta, né? Antes da gente fazer qualquer coisa, a gente está conversando, falando. E é isso. Eu não sei se tu já falou ali, mas como surgiu a inspiração do teu livro? Acho que tu já falou, né? Já comentei. A inspiração mesmo foi essa questão assim das vivências, das experiências. Confesso que os textos em si, eles ficaram bastante tempo parados até eu falar assim, poxa, agora está na hora, né, Cris? Está na hora de publicar um livro só teu, dar a cara para bater e saber ouvir críticas também. Daí foi onde eu comecei a conversar com um e outro. E como professor, assim, como professor de língua portuguesa, né? Como você percebe o gosto pela escrita literária nos alunos? Os alunos, eles querem, Rodrigo, eles querem, assim, uma pessoa que incentive, que brinque com isso. Só que o que eu vejo ainda, né? O ensino da língua portuguesa ainda se volta muito para o aspecto da gramática. E daí eu, professora Cris, principalmente na rede particular, eu me sinto assim um pouco travada para trabalhar esse aspecto, porque eu tenho um material para dar conta, módulos, né, unidades, e eu preciso dar conta daquilo. Agora, na rede estadual, a gente consegue desenvolver melhor assim, ou melhor, tem mais abertura para a gente desenvolver projetos. Então, fica mais fácil de inserir. E engraçado assim, ó, que ano passado a gente fez o primeiro concurso literário no Colégio Michel, e este ano veio a pandemia. Semana passada, dando aula, meus alunos do segundo ano, Cris, a gente tem uma dúvida, podemos perguntar? Claro que podem. Não, mas não é dúvida sobre conteúdo. Não, não tem problema, podem perguntar. Sobre o concurso literário, será que daria para a gente fazer este ano de novo, mesmo em função da pandemia? Porque ano passado, quando passou ali a divulgação dos resultados, a gente fez o evento de lançamento e tal, a gente já começou a pensar nos textos para este ano. Então, assim, é para ver que quando tem alguém na escola que incentiva, que trabalha nesse viés, os alunos, eles vêm junto. Os alunos, eles gostam de ler, eles gostam de escrever, mas tem que ter alguém ali na empolgação junto com eles. Então, tu acaba incentivando eles. E tu sabe que eu sou empolgada, né? Não, mas é isso mesmo, tem que incentivar. Vamos ver. Ainda tem tempo, o Instagram tá me deixando nós aqui, ó, faixa hoje. Então, meu filho, pode fazer mais pergunta. Tô aqui, ó, só respondo. Deixa eu contar aqui também, ó. Eu gosto muito desse livro da Cecília Meirelles, tá? Esse livrinho aqui é outro, O Romanceiro da Inconfidência. E um pelo qual, assim, eu sou apaixonada, A Doce Vida na Úmbria. Né? A Úmbria é uma região da Itália. Não sei se é porque eu morei lá e quando eu faço aqui a leitura desse livro, eu vejo muito, assim, do aspecto histórico das casas e tal. E aqui eu tenho, né, no caso, é uma história de um amor de estrangeiros que foram fazer a vida na região da Úmbria, na Itália. Quem é, assim, mais romântico, vai gostar desse livro. Né? Então, assim, eu tenho um misturado. Eu não posso dizer, assim, que eu gosto só de romance ou que eu gosto só de ficção. Não sei. Eu comecei a ler, eu gostei, eu sigo. Eu comecei a ler, eu não gostei, gente, não tem jeito. Eu paro, porque senão começa a me dar o sono. Tem gente que diz assim, ó, mas tem que seguir lendo, porque vai chegar o momento que você vai gostar. Mas se não mexeu com o clímax da minha vida, da minha história, não avança, eu não consigo. E projetos para o futuro? O que tu me diz? Meu Deus, projetos, a gente tem projetos assim mais relacionados com a academia, né? Só que muitos deles agora
nós tivemos que parar e esperar, porque a gente tinha alguns cafés culturais aí programados, alguns eventos, né, que precisaria desse ajuntamento, só que a gente está num novo normal. E dentro desse novo normal, o que acontece? Nós estamos organizando, já foi até o convite para as seccionais da ALB-SCC, de um sarau literário, que vai estar aí no nosso próximo mês. Então, projetos assim mais intensos em relação à literatura, tem este, né, relacionado com a academia. E depois, projetos meus é seguir escrevendo, é seguir ser essa professora que incentiva os alunos. É isso, assim, é o meu mundo. Né? Então, o meu mundo é esse meu mundo de estar. Não, Rodrigo, o avesso do número 2 não vai ter? Não, o avesso do espelho 2 não. Pode ter um outro livro por aí saindo. Tem algumas coisas aí que eu estou escrevendo, mas eu quero ver como que vai ficar ainda a organização. Vai ser de contos? Mas tem livro. Não, contos também, contos. Assim, entre as minhas paixões em relação a gênero literário, né, é a questão mesmo do conto. O poema eu escrevo para brincar e a crônica eu escrevo assim quando eu estou com meus alunos, que tem alguma atividade que envolve crônica, enquanto eles estão fazendo a deles, eu estou escrevendo a minha. Mas o meu mundo é o mundo da contista Cris. Muito bem. A Rê coloca que a Cris tem o dom da leitura, está nos olhos dela. Rê, eu sou apaixonada, tá, por esse mundo. Apaixonada. E quem quer estar ao meu lado tem que gostar desse mundo também para poder me acompanhar em feiras, em teatros, em saraus, em evento literário. Porque a gente sabe que muita gente não gosta, né, desse mundo, assim, não gosta. Eu gosto. E muita gente diz que não gosta porque nunca fez parte. Por exemplo, tu, né, Rodrigo? Quando que tu começou a frequentar esse mundo, assim, mais da literatura? Quando tu começaste a se relacionar com a academia. E não foi bom isso? Ótimo, ótimo. Tá sendo. Viu? Ó, agora eu que estou... Ó, trocamos, agora eu que estou te entrevistando. Certo? Então, assim, ó, esse mundo é uma cachaça, tá? Quando a gente se envolve. É uma cachaçinha, mas é uma cachaçinha do bem. Certo, Cris, porque começou a aparecer ali para mim o tempo de... Já está acabando. Então, vamos às despedidas. Eu queria agradecer todo mundo que entrou, todo mundo que saiu também, todo mundo que só deu uma espiadinha. Enfim, todos que pelo menos prestigiaram um pouquinho do nosso bate-papo, que foi muito bom, por sinal. E agradecer também ao Explodindo da Vaca, que está sempre botando comentário ali. Ele já virou, eu acho que daqui para frente ele já virou ele vai ver todas as lives que tiver, porque a gente virou amigo depois da nossa live da semana passada. E então é assim, um ajuda o outro, conhecemos pessoas, como eu conheci na academia, mas a gente pode começar a conhecer com lives também. Então, daqui para frente é o novo normal, vamos dizer assim, né? E vamos ver no que vai dar, né? Mas agradeço todo mundo de coração. E eu agradeço mais ainda a todos vocês. E a Renata botou ali que ela vai comigo. Vamos lá, Renata, vamos para a cachaça literária. Vamos sim, que eu tenho certeza que tu vais gostar. Beijo, gente. Muito obrigada. Estamos juntos. E até a próxima. Só um lembretezinho. Essa live vai estar no YouTube lá pelo final de semana. Não sei o dia ainda, mas eu vou repostar ela depois. Tá bom? Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.